Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, mais uma vez no estúdio da Nações e Povos. E eu gostaria de deixar para você uma meditação da palavra do Senhor nesta manhã, numa manhã abençoada como essa, que Deus tem nos proporcionado viver um dia tão especial, tão maravilhoso, tão gratificante. Eu quero cumprimentá-los. Eu sou o teu amigo, pastor Silas Fala Mais, Ministério Nações e Povos, integrado a uma corresponditiva de responsabilidade com a nossa CAECAD, que tem sido uma bênção para tantos ministérios no nosso Brasil e fora do nosso Brasil, atendendo os ministros do Senhor que têm se colocado à disposição para serem representantes de Cristo Jesus na face da terra através da presença do Espírito Santo sobre as vossas vidas. Porque a Bíblia tem nos dado esse momento de gratificação na terra, sermos condutores do Espírito Santo. Então, como representante de Cristo Jesus na terra, fazendo cumprir a sua palavra, do ID, designado pela ordenança divina do nosso Salvador, o único representante nosso na terra, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário, entregando a sua vida para que toda a humanidade fosse alcançada e conduzida à presença do Pai Celestial. Eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação, no livro de João, capítulo 33, capítulo 16, verso 33, que diz assim: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto para que em Jesus Cristo nós possamos ter paz. É em Jesus Cristo. E eu queria cumprir nesse dia essa observância na tua vida, na minha vida. Eu não sei de que maneira você tem enxergado a realidade desse tempo que temos vivido na Terra, aonde nações têm se levantado, reinos contra reinos, E há uma adversidade coletiva diante de um âmbito nacional e internacional. E a Bíblia aqui, querido, ela faz valer a importância do que Jesus Cristo verdadeiramente ele representa para nós, diante daquilo que verdadeiramente ele praticou, ele nos deixou como exemplo para que nós viéssemos compreender os dias que nós estamos atravessando. O que mais me deixa feliz quando eu tenho a oportunidade de trazer para a minha razão de viver, de entender como devemos ser na terra, é que é necessário nós nos desprendermos, é necessário nós nos colocarmos como multiplicadores daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Tem muitas pessoas hoje ensinando que nós devemos olhar somente para nós, entender que tudo tem que estar atrelado a nós, buscar aproximar tudo a nós. E na verdade, Jesus Cristo, ele nos deu um ensinamento diferente. Jesus Cristo nos deu um ensinamento diferente. O ensinamento que Jesus Cristo nos deu foi: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Como Jesus Cristo, ele venceu o mundo. A Bíblia diz, querido, que Jesus Cristo, ele se colocou em uma posição de desconforto a maior parte da sociedade. Ele se colocou diante do desconforto para que aquela pequena parcela da sociedade que pensa somente atrelar a si o controle de todas as esferas,
para que beneficie a si próprio, se deram numa contraponta diferenciada com o que Jesus Cristo ensinou, porque ele disse, né, que ele veio para aqueles que se encontravam enfermos, para aqueles que se encontravam doentes, para aqueles que se encontravam cansado, oprimido, para aqueles que se encontravam rejeitado, né, pela sociedade. Jesus Cristo veio resgatar essas vidas, buscar essas vidas. Por quê? Porque ele não tem prazer no pecado, mas ele ama o pecador. Jesus Cristo, quando ele olha para o homem que está na sarjeta, ele olha de uma forma extraordinária. Ele olha quando ele valorizou a criação do homem, a sua imagem e semelhança. Ou ele atribuiu a este ser homem as qualificações expressivas daquilo que ele representa. E ele representa o bem. Jesus Cristo representa o bem. Jesus Cristo representa a eternidade. Jesus Cristo representa a glória celestial. Jesus Cristo representa o propósito divino do Pai Celestial, quando que, na verdade, Deus, ele, lá no princípio, planejou ter um povo adorador. E hoje, nós nos encontramos aqui fazendo valer, né, para que nós venhamos ter paz, é necessário, né, que nós venhamos compreender, né, que neste mundo, somente através daquele que venceu, né, as atribuições, né, dos desconforto e dos desequilíbrio daquilo que foi posto diante da sua trajetória. Tentaram pegar Jesus Cristo diante de diversos posicionamentos direcionados pelos âmbitos da vida natural, né? A Bíblia diz que lá no princípio existiam, né, os homens, as autoridades da época, né? Existia aqueles que eram, né, os senhores que traziam consigo, né, as leis restabelecidas por um propósito de Deus e as leis estabelecidas pela predominância daquele momento que vivia a sociedade, né? Havia uma importância para os seguidores de Jesus Cristo aprender e que o evangelho que Jesus Cristo ensinou chegasse até as nossas vidas hoje. E hoje, querido, não podemos fechar os nossos olhos, porque Jesus Cristo foi levado à cruz do Calvário. Porque Jesus Cristo foi crucificado, né? A gente para entender como pode um homem que amou, né, o pecador, um homem que absolveu, né, os sentenciados por uma razão da humanidade, que queriam fazer, né, as suas vontades que se cumprisse diante de tantas razões, como ocorreu na vida, né, das mulheres que praticavam o pecado da época, né, como ocorreu na vida daquela mulher que era uma mulher que tinha, por uma incumbência da vida, sobreviver através da prostituição, né, e que, na verdade, diante das autonomias e das razões, ela foi sentenciada a ser apedrejada, mas Jesus Cristo disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus Cristo, ele se coloca na condição de que você sempre terá uma oportunidade para que você possa se arrepender. Não é importante você viver e morrer no pecado, mas é importante você reconhecer que você é um pecador, mas que Cristo pode absolver a sua vida e lhe apresentar a Deus como um adorador. Então, queridos, Jesus Cristo venceu as aflições deste mundo. Jesus Cristo venceu a traição,
Jesus Cristo venceu, né, o jugo que este mundo atribui, né, àqueles que passam na sua trajetória pela vida deste mundo. Jesus Cristo, ele absolveu para si essa incumbência, dizendo, né, no mundo tereis aflição, né? Então não é fácil viver neste mundo. O mais difícil neste mundo é você conseguir compreender que há uma palavra de ordem, há uma palavra profética deliberada por Jesus Cristo ao nosso favor. Porque quando nós vamos lá ainda, né, compreendendo, né, que se neste mundo nós temos aflição, mas é necessário que nós temos que ter bom ânimo para vencer o mundo, porque quem nos disse isso foi Jesus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, vamos voltar aqui no texto de João, capítulo 3, verso 16, nós vamos compreender que é um conjunto de atribuições ao nosso favor, quando nós entendemos de uma maneira gratificante, deliberada pelo Pai Celestial. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, o que eu quero dizer para você, que quando Jesus Cristo disse, né, que Ele tem nos dito isto, né, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, né, eu venci o mundo, é porque Deus havia o designado para esse plano, para esse propósito. E quando Ele se refere para nós, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira e que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a nós. E se nós crêssemos, né, quem crê nele, né, já está absolvido do pecado. Mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós não estamos aqui na terra para falarmos da nossa história. Nós não estamos aqui nessa terra para falarmos dos nossos planos, das nossas vontades. Nós não estamos aqui nessa terra para defender o nosso ego, a nossa automotivação. Nós estamos aqui com um propósito de conhecer, de compreender a respeito da vontade divina do Pai Celestial. E eu tenho a responsabilidade de dizer isso para você aqui hoje. Que Ele, Jesus Cristo, cumpriu a sua missão. Que Jesus Cristo nos permitiu a chave da autonomia, da paz. Que Jesus Cristo foi para o céu nos preparar o lugar, mas que Ele está voltando, Jesus Cristo está voltando, e você precisa abrir os seus olhos para isso. Quantas das vezes queremos fazer planos, construir um império, queremos viver permanentemente nesta terra, mas eu quero dizer para você que não é o plano de Deus. Houve investimentos do reino celestial. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho ao nosso favor, para que nós não fôssemos sentenciados à morte eterna. Por isso nós estamos aqui hoje, nos dirigindo e nos pronunciando a você. É necessário uma retomada de posição nesses últimos dias que nós estamos atravessando. É necessário uma retomada de planejamento. Não dar mais para a gente atrelar as nossas forças, unir a nossa visão a esse segmento mentiroso que tem sido pregado nessas últimas ocorrências da Terra.
Quantos homens têm se iludido, quantas mulheres têm se iludido, dizendo que são homens de Deus e que estão planejando e que estão construindo para que nós venhamos viver uma vida de segurança, uma vida de governabilidade, de uma vida de extrema amplitude nesta terra. Mas eu quero dizer para você que o nosso reino não é aqui nessa terra, porque houve investimento por parte do Pai Celestial. Ou seja, ele mudou o plano. O plano que ele estabeleceu para nós é que nós fôssemos resgatados. Tanto é que a Bíblia nos diz que enquanto o evangelho do reino não for pregado aos quatro cantos, então não virá o fim. Nós não podemos pregar contra a palavra de Deus. Nós não podemos pregar que nós queremos um Brasil para nós. Não podemos pregar que nós queremos uma nação forte para nós. Nós temos que pregar que nós temos que sair neste mundo, adentrar as nações, entrar nos reinos. Quantos países de portas e janelas fechadas, porque o evangelho de Cristo Jesus tem sido impedido que lá chegue. Mas temos que ser uma igreja viva, como Jesus Cristo foi. Muitos, no passado, esperava que Jesus Cristo viesse a este mundo para criar uma conformidade de reinos de governabilidade natural, para que resolvesse a parte econômica da época, para que havesse uma sintonia de equilíbrio diante da esfera natural, da ordem humana da época. Mas Jesus Cristo contradizeu isso através da sua incumbência, quando ele disse: eu vim tão somente falar a respeito do meu Pai Celestial, do reino da glória. Tanto é que Jesus Cristo vai à presença do Pai e diz: Pai, não permita que eles que lá estão fiquem órfãos, se percam, porque assim como eu sou teu filho, assim como tu és meu pai, eles sejam como nós. Então é necessário, queridos, que nós venhamos entender que houve investimento de Deus. Ele amou-nos e nos deu o seu filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem até a nós e se dirige a nós desta forma tão especial, tão exclusiva, aqui, nesse texto magnífico, através de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É necessário, querido, que você compreenda isso. É necessário que eu compreenda isso. A igreja de Deus na terra compreenda isso. Você que tem dado ouvido à palavra do Senhor, traga para você hoje essa responsabilidade. Neste mundo, o que nós ganhamos de grandiosidade foi a oportunidade de sermos resgatados por Jesus Cristo. Abra a tua boca. Fala para o seu vizinho, fala para o seu patrão, fala para o seu amigo, fala para o seu irmão de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo, ele veio a esta terra, morreu por nós, foi para o Pai nos preparar um lugar e está voltando. Jesus Cristo está voltando, não podemos mais perder tempo, não podemos mais voltar atrás, não podemos mais nos permitir criarmos a sensibilidade de sermos atraídos para outro propósito. Este Brasil que vivemos, os Estados Unidos, a Alemanha, a China, a África, a Ásia, o Japão, a Europa, enfim, todos os países da terra precisam ouvir isto, que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está à porta e bate. Aquele que ouvir e crer em mim será dado direito de herdar o reino da promessa. Nesta terra não é o nosso descanso. Não se permita ser iludido por uma prática de investimento satânica atribuída aos integrantes deste reino. Mas abre o teu coração, descansa no Senhor,
Compreenda que neste mundo o que nós extraímos daqui é a oportunidade de nos arrependermos, é a oportunidade de sermos alcançados como co-herdeiro da promessa. Mas por certo você possa estar dizendo assim, mas Bispo Silas, eu já sou o co-herdeiro da promessa. Deixa eu viver o melhor desta terra. Eu quero dizer para você que o melhor desta terra foi o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, quando ele expirou e deu a sua vida ao nosso favor. Não é tempo de nós darmos a nossas vidas essa comodidade. É tempo de nós pregarmos a tempo e a fora de tempo. Usa a sua vida, gasta a sua vida para o propósito de Deus. Porque Jesus Cristo nos deixou um, que é o Espírito Santo, o Consolador. E disse, se creres, farão obras extraordinárias como aquelas que eu fiz. Meu amigo, minha amiga, usa o que tu tens nas suas mãos para engrandecer o nome do Senhor. Porque o tempo do Senhor está já às portas. A Bíblia diz, querido, que ele tem olhado para a terra e designou-nos uma autonomia. Você é um representante do reino da glória. Não se permita ser iludido por palavras de homens que diz que te representa. Quem te representa é Jesus. Não permita você ser conduzido a uma tribuna dizendo que este que está aí é aquele que é o porta-voz do reino da glória. Se não estiver pregando a vinda de Jesus Cristo, se não estiver pregando que Jesus Cristo está à porta, se não estiver dizendo que Jesus Cristo está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, se não estiver dizendo que você precisa se despertar e usar o que você tem nas mãos, usar o que você tem sobre o seu autodomínio para engrandecer o sacrifício que foi dado àquele que ressuscitou ao terceiro dia e entregou uma palavra às nossas vidas através da sua autenticidade antes de subir para o Pai, dizendo, vou para o Pai vos preparar um lugar, mas virei vos buscar, mas até que eu venha, vos deixo o Consolador, para que faça obras maiores do que aquela que eu fiz. Então, amigo, é tempo de você olhar para as suas mãos, é tempo de você olhar para o seu rosto, é tempo de você olhar para a sua estrutura física e dizer, é do Senhor que eu vou falar, é de Jesus Cristo que eu vou expressar, é do reino da glória que eu vou me manifestar, é daquele propósito divino do Pai Celestial que eu vou levantar a bandeira e dizer, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Não se permita, querido, ser iludido. Por certo, você possa dizer, Bispo Silas, eu não tenho mais um corpo perfeito. Eu estou somente com uma perna e uma muleta. Mas sai por aí falando, sai por aí dizendo, olha, eu glorifico e exalto ao Senhor, porque nasci perfeito, mas uma perna me foi tirada. Ainda há tempo para que eu reconhecesse que o sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão na cruz do Calvário. E hoje eu me encontro aqui dizendo para você, não me importa se me falta uma perna, mas me importa que me foi dada uma oportunidade para dizer para você que mesmo com uma perna me faltando, eu vou caminhando dizendo, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. E Jesus Cristo é o meu Salvador. E o sacrifício de Jesus Cristo para mim não foi em vão. Talvez você possa estar sem uma visão, esteja enxergando somente com os olhos. Talvez você possa estar dizendo que você tem somente a audição, estar cego por completo fisicamente, mas a palavra de Jesus Cristo adentrou o teu coração e a motivação do Espírito Santo te convenceu, dizendo e fazendo valer que você é um pecador, mas que você foi redimido pelo sacrifício de Jesus Cristo, que aquele sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário não foi em vão, porque ela foi derramada, mas alcançou através do teu
concedimento, o reconhecimento do perdão. Eu quero dizer para você que ainda há tempo de se pregar. Há tempo, você prega, e fora de tempo você prega também. Por certo, você possa estar dizendo que você já não tem mais uma boa aparência. Você está verdadeiramente desestruturado por alguma consequência da sua desestrutura do seu organismo físico, natural. Mas a palavra de Jesus Cristo chegou ao teu coração, chegou à tua mente, que você tomou o conhecimento que um morreu na cruz do Calvário e é o teu Salvador, mas ainda te resta algum tempo. Por certo, te resta alguns anos de vida, ou por certo te restam alguns meses, mas eu quero te dizer que se a palavra de Deus entrou no teu coração, alegra-te no Senhor, porque é te feita uma promessa de vida eterna. E a glória do Senhor está posta sobre a tua vida. Aquele que reconhecer a Jesus Cristo como seu único Salvador, lhe será dado o direito de entrar à presença do Pai Celestial. Então, meu amigo, minha amiga, é tempo de pregarmos a palavra do Senhor. Se te falta alguns dias de vida, não se preocupe, porque a sua vida natural pode se encerrar aqui, mas a eternidade será lhe dada de abundância. A Bíblia diz, querido, que Deus, Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando veio, Ele nos deu essa oportunidade, dizendo que nós teremos neste mundo aflição. Não importa o que você esteja enfrentando, importa que você saiba que a paz está em Jesus Cristo, e que Ele venceu este mundo, e que Ele é o nosso Salvador, e que Ele nos ensinou que existe um reino, existe uma glória, existe uma magnitude nos aguardando para tomarmos posse. O que tu espera de melhor neste mundo? Este mundo jaz no maligno. Aquele que é o autor da desobediência, que veio para matar, roubar e destruir, está aí trazendo estratégia de ilusão para tantos que estão diante do ouvir a palavra do Senhor. Se apegue em Jesus, se apegue no reino da glória, se apegue no sacrifício de cruz, se apegue naquele que ressuscitou o terceiro dia, se apegue naquele que nos deixou uma palavra de ordem, que nós não estamos sozinhos neste mundo, temos o Consolador e deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aonde colocar a planta dos seus pés será abençoado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa sua e a recompensa do ímpio. Porque o ímpio, ou seja, o justo goza o privilégio do Senhor, e o ímpio goza as consequências do pecado. Então, amigo, se apega em Jesus. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que caminho seguir. É tempo de distribuirmos, não de concentrarmos. Fuja desses que só estão concentrando a si, os seus ideais, os seus interesses. Fuja desses. Começaram até bem no caminho, ensinando de que precisávamos nos unir, que precisávamos defender o crescimento para nós termos abundância para distribuirmos. Mas na verdade hoje não distribui nada. Olha somente para os seus umbigos, defende somente os seus ideais, os seus interesses. Ilude a sua fé, ilude a sua adoração, a sua comunhão, usa de artifícios, mas serão-lhe cobrados todos esses posicionamentos. É tempo de doarmos, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo entregou a sua vida. Jesus Cristo poderia ter saído daquele sacrifício da cruz. E Jesus Cristo, ele poderia se absolver, dizer: Pai, não quero isso para mim não. Importa que já estou neste mundo em vida, então me permite viver. Mas Jesus Cristo entregou a sua vida. Nós temos que entregar aquilo que temos de melhor para o crescimento do reino do Senhor. Naquele tempo, queridos, ajuntava-se os bens para a distribuição
para que não faltasse a mesa dos necessitados. Se hoje os nossos pastores e amigos que dizem serem representantes do reino de Deus pegasse todos os seus bens, juntasse os seus bens particulares e distribuísse, eu quero crer, amigos, que nós resolveríamos a situação desta nação. Mas Jesus Cristo distribuiu aonde tinha apenas o pouco, ele multiplicou. E hoje, aonde você bate a porta daqueles que dizem vir a você em nome de Jesus, são concentradores, são buscadores para si. E eu hoje tenho a oportunidade de dizer para você, se apegue a Jesus, se apegue ao Evangelho de Jesus Cristo, se entregue ao caminho de Jesus, abra sua visão, enxergue além da visão física, da visão natural, fuja do status desta humanidade, entra no status do Jesus Cristo, no status espiritual, entra no status do reino da glória. Há uma contradição muito grande, amigos. Se nós entendermos o propósito de Deus e o propósito desses que dizem representar a Deus, estão indo para diversos segmentos da esfera da nossa sociedade, fazer, pronunciar, induzir, caminhar, conduzir, que não é o que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo nos ensinou o arrependimento. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Veja o que você tem alcançado e o que ele precisa alcançar. Dialoga com ele, conversa com ele, dá o seu ombro para ele. Pergunte a ele como foi o dia dele ontem no seu lar. Pergunta aí o dia dele como foi ontem com a sua esposa. Como foi o dia dele ontem no setor de trabalho? Ou se esse estar trabalhando, é tempo de nós partilharmos, distribuirmos essa comunhão, essa fé. O Espírito Santo, ele é inovador, ele é reestruturador. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. No mundo tereis aflição. Eis que é chegada a hora, que já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo, disse Jesus Cristo. Havia tantos que caminhavam ao seu lado, alcançando milagres, alcançando realizações, alcançando benefícios, alcançando vantagens. Mas na hora que Jesus Cristo foi levado ao madeiro, foi entregue ao madeiro para ser crucificado, ele teve a presença do Pai, olhando para ele dizendo: meu filho, verdadeiramente eu amei este mundo de tal maneira que você se compreendeu e se apresentou a mim, e eu apresento a eles a sua vida, para que eles não se percam, mas participem do reino da minha glória. Então, amados, não vos conformei com este mundo, mas tenhais a paz de Cristo, porque as aflições te rodearão, mas tem de bom ânimo, porque você vence, você vai vencer. Porque você é um herdeiro da promessa.